Olá, graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Provavelmente você vai estar observando uma imagem um pouco embaçada. Estamos nesse ajuste de imagem. Provavelmente, daqui a uns instantes, nós estaremos com uma imagem mais bem focada. Quero cumprimentar a todos nesse bom dia. Nós estamos nesse segundo domingo do mês de julho, dia 12/7. E quero convidar a você nesse momento, onde nós estaremos em escola bíblica dominical, ao estudo da palavra de Deus e também momento de cultuar a Deus, colocando diante do Senhor as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas intercessões e também as nossas ações de graças. E eu quero te convidar nesse momento que nós vamos começar esse culto, começar orando a Deus, colocando o nosso pensamento, a nossa conexão pessoal, individual, ligada diretamente com Deus. E eu oro com você neste momento, querido. Feche os teus olhos, curve a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Deus querido, obrigado por esta manhã de domingo, obrigado pelo privilégio de abrir a palavra de Deus, a Bíblia, estar em conexão com os nossos irmãos, a igreja do Senhor. E nesse momento, ó Pai, como igreja do Senhor, reunidos, distanciados socialmente, mas conectados pelo sangue da cruz, pelo Espírito Santo que nos move, pela presença maravilhosa do Senhor em cada coração, em cada casa, e que nesse momento de culto, sejamos servidos da Tua presença, ó Deus, e que o Senhor olhe para nós com graça e misericórdia, e, Senhor, nos traga ensino da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, que o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas orações cheguem diante do Senhor, e assim, ó Pai, nesse momento, haja, Senhor, através desta transmissão, um culto, uma ação de graça, um louvor e uma adoração ao Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por meio do qual oramos a Ti. Amém. Amém, queridos. E eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 96. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 96. Abra a sua Bíblia, Salmo de número 96. Nós vamos orar, ler essa palavra agora. E eu quero te convidar a fazer essa leitura. Salmo de número 96. Quero dizer para você que esse ajuste da imagem vai ser feito daqui a pouco. A gente vai começar aí a trabalhar esse ajuste. Salmo 96, queridos, diz assim a palavra de Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exultem. Ruja o mar e a sua plenitude, fogue o campo e tudo o que nele há.
regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém, amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, que nesse novo dia da semana, nesse novo dia da sua vida, nesse novo momento em que você vive, haja no seu coração a vontade de expressar em novidade de vida um novo cântico a Deus. Nós vamos cantar, irmãos, e eu quero te convidar a cantar o hino do nosso inário, o hino de número 54, é um hino bem gostoso de cantar, com uma verdade bem especial para celebrar a chegada do Messias. E aqui a gente pode cantar, no tempo da história da humanidade, que Jesus, o Messias, chegou, e você também pode cantar com um ardor no coração, dessa certeza que o Messias chegou em sua vida. Vamos cantar, hino de número 54, a chegada do Messias. Cantai, exultai, o Messias chegou. Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Amém. Irmãos, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, nos narra uma história, mas eu quero ler essa história com vocês. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a história da cura de uma mulher enferma, a partir do versículo 25 do capítulo 5 de Marcos. Evangelho de Marcos,
capítulo 5, do versículo 25 até o versículo 34. Diz assim o texto da palavra de Deus. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo, está curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão lhe aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Amém. Versículo 28, nós temos aqui o coração dessa mulher, a fé dessa mulher, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Meus queridos, eu observo um detalhe na voz dessa mulher, na ação dessa mulher, que muitos de nós, hoje, se tivéssemos a oportunidade de fazer o que essa mulher fez, faríamos. Ou levaríamos os nossos enfermos até Jesus. Mas eu gostaria que você hoje, como um intercessor, como aquele que vai apresentar diante de Deus os seus enfermos, aquele pelos quais nós temos orado, aquele pelos quais nós temos buscado a graça de Deus, para que Jesus coloque virtude e poder no tratamento, na medicação, trazendo cura às pessoas enfermas. Enquanto hoje vivemos uma pandemia, muitos carecem desse poder. E eu quero te convidar a orar e colocar os enfermos, os acometidos de Covid, diante de Deus em oração. Faça a sua oração, coloque-se diante de Deus nesse momento, faça a sua súplica, orando para que o Senhor Jesus envie a cura. Depois de alguns instantes, nós estaremos então encerrando esse momento de oração e estaremos louvando a Deus através de cânticos espirituais.
Pai querido, em nome de Jesus, nós nos achegamos ao Senhor, ó Pai, e apresentamos os nossos amigos, as pessoas com as quais nós temos, nesses dias, nos preocupado diante do Senhor, as pessoas enfermas, ó Pai, acometidas do Covid. Nós apresentamos ao Senhor e pedimos, ó Deus, derrama do Teu poder. Senhor e Salvador nosso, Jesus Cristo, médico dos médicos, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Ouça, Senhor, as nossas orações e as nossas súplicas. Oramos em favor de pessoas que, Senhor, estão acometidas em seus leitos hospitalares ou em casa, padecendo, Senhor, por causa desta pandemia que aflige a toda a humanidade. E oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor venha nos visitar com graça e misericórdia, trazendo cura sobre nós. Assim oramos e suplicamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus eterno. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus nesse momento, meus queridos. Vamos cantar ao Senhor. Graças, pais, irmãos, nós nos alegramos de mais uma vez podermos estar na casa do Senhor, nós aqui que estamos presentes, né? Apesar da falta que nós sentimos de vocês que estão em casa, nós queremos que o Espírito Santo do Senhor possa visitá-los e aquecer os seus corações com esses louvores que nós cantaremos e que enquanto cantamos nós possamos nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Daquilo que o Senhor Deus fez por nós, por nos amar tanto, enviando seu Filho para que morresse pelos nossos pecados e redimisse-nos nossas vidas, para que pudéssemos caminhar com o Senhor. E lembrar do quanto é bom estarmos unidos ao nosso Deus através de Jesus. Que você possa cantar aí louvores ao Senhor e que juntos mesmo separados os nossos louvores alcancem o trono do nosso Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei
a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Que grande amor é o amor que o Senhor Deus tem por nós. Um amor irresistível. Por isso nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecê-lo por esse amor tão grande, mesmo nós não entendendo a profundidade, a grandeza e o significado real desse amor por nós, porque nós somos imerecedores. Nós recebemos o amor de Deus por nós, nos rendemos a Ele e queremos louvá-lo por esse amor tão grande, entregando as nossas vidas no altar do Senhor. Jesus, eu não mereço o teu amor, mas eu reconheço o teu amor. Pagaste o grande preço, levaste a dor. Hoje eu te agradeço, porque me amaste assim. Eu seja para sempre teu, 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 amado meu, Jesus, eu não mereço. Jesus, eu não mereço o teu favor, mas eu reconheço o teu amor, mas eu reconheço o teu amor. Pagaste o grande preço, levaste a dor, e hoje eu te agradeço, porque me amaste assim. Eu seja para sempre teu, Senhor.
Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero te convidar nesta manhã de domingo, quando nós nos reunimos aqui em Escola Bíblica Dominical, a um estudo a partir do Salmo de número 40, nos 3 primeiros versículos, quando nós queremos aprender a orar e cantar ao Senhor, orar e louvar ao Senhor. Salmo de número 40, versículos 1 e 3. Abra a sua Bíblia. É um texto bem conhecido, mas nós queremos, a partir dele, ir a outros textos da Palavra de Deus e aqui, então, nos render diante do Senhor, a nossa oração e o nosso louvor. Salmo de número 40, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja em nossos corações através da Tua palavra. Que eu e todos os nossos irmãos, Teus filhos, que através desta transmissão irão ouvir esta palavra, onde se render ao Senhor pelo poder do Espírito Santo. E assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, existe uma história na Bíblia que eu gosto de observar com algumas implicações que me levam a ponderar algumas coisas. É a respeito de José do Egito. Em Gênesis, no capítulo 39, nós temos alguns relatos a respeito de José, quando ele escravo na casa de Potifar. Mas no capítulo 37 de Gênesis, nós encontramos que ele, aos 17 anos de idade, ele começou a sua história. Capítulo 37, versículo 2, diz assim: esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Foi quando começou a história de José, naquele momento que os seus irmãos o vendeu aos ismaelitas. No capítulo 39 de Gênesis, ele já está na casa de Potifar. E interessante, o que eu vejo na história de José, e me pergunto, e te questiono nessa manhã, na introdução desse estudo, é o que motivou José a ser fiel, trabalhar como escravo na casa de Potifar e manter-se fiel a Deus, e manter-se produtivo, e manter-se aquele cidadão que fez a casa do seu Senhor
como escravo, a ser próspero, ao ponto de seu senhor, Potifar, o colocar como o responsável por todos os seus negócios. E observando que ele era um escravo e que ele tinha sido vendido, traído pelos seus irmãos. O que tinha dentro do coração de José? O que o movia? Mais ainda, por mais de 2 anos, no cárcere, preso, injustamente, se ele já tinha sido vendido pelos irmãos, se ele já tinha sido considerado escravo na casa de Potifar, e mesmo agora ele estava de forma injusta, preso, porque a mulher de Potifar armou para cima dele e deu errado, e então ela, para não ficar com a vergonha, ela então o acusou. E Potifar confiou na sua mulher e mandou prender José. E ele ficou por mais de 2 anos preso. O que fez aquele jovem, aquele servo de Deus, ali, na prisão, como escravo, se manter fiel por todas as situações? O que leva uma pessoa a manter viva a sua expectativa, o seu sonho, o seu ideal, ao ponto de viver por mais de 12 anos, 13 anos, em situações totalmente contrárias, dificuldade, vencer crises e encontrar no meio dos momentos mais difíceis da sua vida, manter vivo o seu sonho, o seu ideal, a sua determinação. E quando eu observo essa história de José, claro, se você abriu a Bíblia, no Gênesis, no capítulo 39, você vai observar que a bênção do Senhor estava sobre ele, que ele foi agraciado de Deus, assim como nós. Assim como eu e você temos a presença do Espírito Santo e as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Assim como cada um de nós. Esse é o nosso objetivo nesta manhã. Encontrar respostas na Bíblia de como manter-se fiel a Deus, manter-se próspero diante de Deus, manter-se focado, manter-se firme no alvo, na vocação, na determinação, naquilo que Deus tem para mim e para você, na história da nossa vida. Este é o nosso objetivo, buscar na Bíblia resposta para fortalecer a nossa alma, fortalecer a nossa mente, para de forma determinante continuar com o nosso sonho, com o nosso objetivo, com a minha e com a sua vocação. Quando nós olhamos para o Salmo 40, e é interessante que nesse Salmo nós podemos alcançar um pouco desse ensino para nós nesta manhã, e alcançar um pouco dessa resposta. E como já lhes anunciei, gostaria de responder essas questões através da oração e do louvor. E eu gostaria de fazer isso com o Salmo, porque os Salmos, na história do povo de Israel, é o livro das orações, é o livro das canções, é o livro que eles, na nação de Israel, o povo de Deus, usava para estar na presença de Deus, apresentando as suas orações, apresentando os seus cânticos diante de Deus. E aqui nesse Salmo 40, que eu e você temos lido nesses dias, temos conhecido, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tem sido a nossa postura diante de Deus. Eu gostaria que através da oração e do cântico,
nós pudéssemos aprender como manter viva a chama dentro de nós, o foco, a determinação, a esperança, como manter firme diante de Deus todo o nosso objetivo de vida, enquanto vivemos nesta pandemia e nesses momentos escuros da história da humanidade. E a primeira razão aqui que nós precisamos aprender é passar pelas fases da espera. Esperei confiantemente pelo Senhor. Queridos, aqui nós temos a fase da espera. E eu quero dizer para você que aprender a esperar e viver a espera, esta fase aqui vai te responder no seu coração, na sua mente, a sua intimidade com Deus. Como é a sua intimidade com Deus? Esse ponto do estudo do Salmo aqui, nessa primeira parte, esperei confiantemente pelo Senhor, mede o nível das nossas orações. Porque quando eu observo que o salmista, que aquele que ora, o Salmo 40, ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor, ele está aplicando aquilo que Paulo nos ensina em Filipenses 4, no versículo 5 e 6. Estar moderado diante dos homens, calado diante dos homens, mas diante de Deus apresentar as suas orações, as suas súplicas, as suas intercessões e as suas ações de graça. Porque aqui o Salmo vai nos levar a aprender isso. Veja bem, vamos colocar aqui as fases da espera. Primeiro você espera, simplesmente espera. Calma. Para de fazer todo o alvoroço que está fazendo e espera. Pare de reclamar de tudo que está reclamando e espera. Deixe o tempo passar. Exercite a sua fé. Você está esperando. Olha, tem um ditado popular que o apressado come cru. E eu imagino que depois que o seu pai, a sua mãe, te ensinou as 3 palavrinhas mágicas da história do ensino da criança, muito obrigado, dá licença e por favor, você aprendeu a esperar. E se você quiser ir para uma ilustração mais real ainda, você vai ainda para o período que o Salmo 139 nos narra, que o Senhor nos conhecia quando ainda éramos substância informe dentro do ventre da nossa mãe. E a gente, então, quando vê uma criança muito apressada, fala assim, esse menino parece que nasceu de 7 meses, não esperou nem passar os 9 meses para nascer. Eu creio que uma das coisas que você começou a aprender na história da sua vida é esperar. E todos nós passamos por essa fase. Então nós precisamos esperar. Agora, não é uma simplesmente espera. Deixa para lá, um dia acontece. Não! É esperar confiantemente. É esperar naquilo que irá acontecer. É esperar naquilo que almeja, que vai lá no final da estrada, no final da caminhada, no final do tempo, acontecerá. E aí, então, você tem uma razão pela qual você vai esperar, que na terceira fase da esperança, que não é uma espera ao acaso, não é uma espera no destino, não. Você vai esperar em Deus, aquele que promete e faz, aquele que está no porvir e tem toda a história, minha e sua, desde a eternidade, antes da criação do mundo, escrita. Então, essa espera é uma espera de entregar aquilo que nunca esteve na minha mão e na sua mão, mas supostamente você acha que está na sua mão, que é o destino da sua história. Você já pensou nisso? Que quando nós
humanamente vamos entender essa ideia, é como se nós pudéssemos pegar a chave da nossa vida e estar assim, aqui Deus, está aqui a minha vida. Eu lembro da história, quando trabalhava na prefeitura, que um cidadão chegou lá, discutindo com o prefeito, não, a minha carta, eu estou entregando o meu cargo à sua disposição. E o prefeito, com muita sagacidade, meu querido, sempre esteve, você é funcionário da minha confiança. Às vezes a gente age como aquele secretário do prefeito, que chega nervoso para brigar com o prefeito, meu cargo está à disposição. Não, meu amigo, sempre esteve. Quando então nós vamos esperar confiantemente pelo Senhor, é dizer assim, Senhor, a tua graça me basta. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor aprove estar e me colocar nesse tempo da história. Por que você não nasceu e não viveu no período da Primeira Guerra Mundial? Por que você não viveu na época da febre espanhola, da peste negra? Não, Deus te constituiu ser para estar vivendo a pandemia do coronavírus. Então nós vamos esperar em Deus e confiar em Deus e esperar nele, que Ele é Senhor de todas as coisas. E vamos nos exercitar na fase da esperança e assim usar essa força interior. Eu vou te citar um exemplo negativo de quem não aprendeu a esperar no Senhor e está aqui na Bíblia. Saul, Deus enviou Samuel e disse assim, Samuel, você vai lá falar com Saul, que ele não aprendeu a esperar. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, nós encontramos essa história, e essa história é a história de escola bíblica dominical que é ensinado para as nossas crianças. E se você já frequentou a sala da escola dominical, aprendeu essa história, quando criança, Saul era para ter esperado Samuel chegar, para que quando Samuel chegasse, providenciasse o sacrifício a Deus, porque ele era o sacerdote. Mas Saul não quis esperar e sacrificou a Deus antes de Samuel chegar. Não só sacrificou a Deus, mas como tinha desobedecido a Deus. E Samuel então diz a Saul uma frase que tem que falar no meu coração e no seu coração hoje ainda. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. E nós ensinamos isso para nossas crianças nos bancos da escola dominical, e você, desde quando frequenta a escola dominical, se não pelo menos uma vez por ano, ouve esta palavra de Deus: obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, querido, estar atendendo aquilo que Deus mandou fazer é melhor do que cultuar a Deus. E em obediência a Deus, nós vamos esperar, porque a obediência é filha da espera, ou a espera é filha da obediência. Todas as duas andam juntas. Enquanto você espera, me responda. Enquanto você espera, me responda. Qual é a forma da compreensão que você tem da soberania de Deus? Onde está Deus em meio a toda a história da humanidade? Depois você me responde, manda para mim a sua resposta. Segundo ponto que nós aprendemos aqui no Salmo 40 é a conquista, a vitória, o socorro, a resposta de Deus, a conquista. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Deus, enquanto eu e você esperamos nele, enquanto eu e você
apresentamos a Ele as nossas súplicas, as nossas orações, Ele trabalha por nós. E Ele então ouve as nossas orações, Ele atende o nosso socorro, Ele nos livra do poço de perdição. Quando nós ouvimos, Ele se inclina. Quando nós oramos, Ele se inclina e nos atende. Esta é a nossa conquista. Palavra de Deus, no livro de Lamentações de Jeremias, tem um versículo que você sabe de cor. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Olha, eu não sei se de fato é assim, mas poeticamente eu quero dizer aonde esse texto nasceu. Jeremias, servo de Deus, profeta do Senhor, no capítulo 38, no versículo 6, tem uma história de Jeremias, que é exatamente a parte física da vida desse versículo 2 do Salmo 40. Jeremias, capítulo 38, versículo 6, diz assim: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Esse é o que de fato aconteceu com Jeremias. Ele foi descido por cordas em uma cisterna que não tinha água, só tinha lama, e lá Jeremias ficou atolado na lama. Embora eu acho que o versículo 2 do Salmo 40 é um profundo lamaçal psicológico da pessoa, é uma angústia, é um momento onde provavelmente o salmista estava vivendo o terror da sua alma, e a sua alma estava como se estivesse num tremendal de lama, num poço. Jeremias não, ele viveu isso em prática, por isso que eu acho que Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 e seguinte, nasceu aqui, porque ali o servo de Deus foi levado ao profundo do poço daquela cisterna, e lá ele ficou atolado na lama. E aqui, queridos, quando eu observo o Salmo 40, no versículo 2, que o salmista ora, louvando a Deus, agradecendo a Deus, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Ele está aqui a narrar em uma forma de linguagem figurada, que a sua dor psicológica, a sua depressão, a sua angústia, o seu momento negro da sua história, foi atendido e colocou-se o Senhor a ele sobre uma rocha e firmou os seus pés. E sabe qual é a rocha que o Senhor Deus firmou os nossos pés? Essa rocha é Jesus. Ele nos tirou do lamaçal do nosso pecado. Ele nos tirou do profundo, da perdição, e nos sustenta na rocha que é Cristo. Por isso nós encontramos aqui a nossa conquista. Tem um cântico, e esse cântico é exatamente isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E esse direito foi estar livre do poço de perdição, do tremendal da lama. Eu quero que você traga nesta manhã ao seu coração a lembrança, a sua memória, aquilo que te pode dar esperança, as misericórdias do Senhor. E por fim, queridos, nós, quando aprendemos a orar e cantar, o versículo 3 nos leva exatamente a um novo cântico. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Efésios, no capítulo 2, conta a história da nossa salvação. Efésios
quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, eu tenho dito que é uma pós-graduação de crente, porque os irmãos da igreja de Éfeso, Paulo tinha visitado e tinha estado com eles várias vezes, por 3 anos, noite e dia, isso é narrado no livro de Atos. Ele esteve ali instruindo com choros e lágrimas, e os irmãos da igreja de Éfeso, Paulo tinha um apreço muito grande, tanto que na sua despedida, na praia, isso está narrado no livro de Atos, capítulo 19, e Paulo então ali despede dos irmãos, e há choros, e há uma despedida muito calorosa, que Paulo esteve por 3 anos, noite e dia, junto à igreja de Éfeso. E aqui, no capítulo 2, Paulo então está escrevendo e narrando a ação da salvação de Deus. E esse texto do capítulo 2, no primeiro até o versículo 10, é a minha história, é a sua história, porque ele diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas que nós andávamos outrora, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos enviou Jesus, e pela graça de Cristo nós fomos salvos. Só que no versículo 10, ele dá uma razão e um objetivo pela qual a sua salvação chegou até você por Cristo Jesus. E diz assim o versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Queridos, há uma razão pela qual o Senhor te salvou. E nós estamos colocados diante de Deus, aqui diante da sociedade em que nós vivemos. E você foi colocado aqui na cidade de Alto Rio Novo, na cidade que você mora, para você apresentar às pessoas que estão ao seu redor as boas obras das quais Deus de antemão preparou para que você andasse nela. Essa ideia desse versículo 10, ela está ainda em mais 2 livros da palavra de Deus, e eu vou apresentar a você. Jesus, no Sermão da Montanha, depois de apresentar as bem-aventuranças, ele apresenta aqui o discípulo é sal na terra. E aí ele no versículo 16 do capítulo 5 de Mateus, ele diz assim, lembra o versículo? Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 12, na parte B, vai dizer assim, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Nisso do versículo 12 diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Deixa eu te falar um negócio aqui, presta bem atenção. Nesse tempo de pandemia, o mínimo que você, crente em Cristo Jesus, pode fazer é cantar um cântico de fidelidade a Deus. Um cântico daquele que ora ao Senhor e confia nele. Um cântico daquele que, através da vitória que foi alcançada na cruz, nós vamos proclamar Jesus, e muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. É por isso, querido, que eu venho dizer para você, espera no Senhor, aprenda a esperar no Senhor, cante esse novo cântico para que as suas boas obras sejam vistas. É por isso que a palavra de Deus nos ensina, vamos aos nossos quartos, dobrar os nossos joelhos e apresentar ao Senhor as nossas orações. Vamos ser moderados diante dos homens. Vamos glorificar a Deus. Tem um texto na palavra de Deus no Salmo, se não me engano, Salmo 116,
preciosa é a morte. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus pagou alto preço para você viver. Uns compreendem esse versículo de um jeito, eu compreendo de uma outra forma, através das minhas leituras. Eu vejo que Deus não nos quer mortos, porque se Deus nos quisesse mortos, por ser preciosa a nossa morte, Ele já nos teria levado. Deus nos quer aqui vivo como baluarte, como testemunho vivo da sua bênção, da sua misericórdia. Por isso que aqueles que são mais fiéis a Deus, aqueles vivem mais. Por isso que aqueles que obedecem à lei do Senhor e obedecem os seus mandamentos e obedecem pai e mãe, recebem a bênção de Deus de viver longos dias sobre a terra, porque nele há o testemunho do Senhor. Deus te quer vivo, Deus te quer de pé. Essa é a bênção de Deus. Em meio a essa pandemia, eu quero que você tenha certeza que aquele que mais quer a sua presença viva nessa terra é Deus. É Ele que te quer vivo, Ele te quer mais vivo do que você imagina, para servir de testemunho da sua ação, do seu amor, do seu cuidado. Por isso Deus tem enviado os seus profetas para dizer: cuide do seu corpo, que você é templo do Espírito Santo, previna-se, cuide, viva em casa, reaja de maneira correta diante das instruções da vigilância sanitária e se precaver diante do contato do coronavírus. Talvez o seu corpo não tenha condições físicas para ser submetido ao coronavírus, e você vai ficar debilitado e você vai sofrer. Por isso que Deus tem agido dessa forma. E eu quero te dizer, querido, nesse momento, nós precisamos esperar confiantemente no Senhor. A nossa vitória já foi alcançada, já foi dada lá na cruz. Saul, quando deveria obedecer e esperar, ele já tinha alcançado a vitória. Jesus lá na cruz já disse: está consumado. E Paulo, escrevendo esse grito de Jesus está consumado, de outra forma ele escreveu aos Romanos: nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada vai nos separar desse amor de Deus. É tempo de glorificar a Deus com louvor e oração, é tempo de aprender a esperar, é tempo de alcançar e conquistar, é tempo de cantar e celebrar. Que Deus nos abençoe, que você desperte para viver o Salmo 40, hoje, como testemunho vivo da graça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abra a sua mente, o seu coração, e o poder do Espírito Santo te leve à compreensão de cantar e louvar a Deus, para que muitos possam ver essas coisas, temer e confiar no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos cantar um cântico. Pedir aos meninos aqui do Ministério de Louvor a gente cantar um cântico que é tão gostoso de cantar e que nos leva também a confiar no Senhor. E eu quero te convidar a esse cântico. Eu confiarei em ti.
castelo forte Ele é meu refúgio e segurança, nele firme estou. No Senhor não vou me abalar, confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei. Se o mundo tentar me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. Minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte Ele é o meu refúgio e segurança, nele firme estou. No Senhor não vou me abalar, confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei. Não temerei. Confiarei. Não temerei. Amém. Graças a Deus, querido. Que possa ser essa a nossa atitude de confiança em Deus. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio da Escola Bíblica Dominical, de estar junto, né? Você que esteve aqui conosco, que seja essa instrução da palavra de Deus na minha vida, na sua vida, e que assim realmente nós possamos caminhar. Nós estaremos reunidos hoje à noite, novamente, às 19 horas, o convite de estar conosco, né? Esta semana, o Conselho da Igreja reunirá-se na quinta-feira e nós temos expectativas de melhora aí da nossa cidade, do nosso quadro, né? Que imaginamos aí que temos passado por dificuldades e imaginamos e queremos ver essas melhoras. E eu quero te convidar, querido, nesse momento, nós vamos ter aí os aniversariantes da semana e que você possa aí festejar e celebrar com eles, né? Uma ligadinha, passar uma mensagenzinha no WhatsApp e conversar com essas pessoas. Eu tenho comentado aqui e gosto de lembrar que nesse momento, querido, é importante você fazer uma ligação para um amigo. Sabe por quê? Bater um papo, perguntar como é que está, ligar mesmo. Não passa só mensagem no WhatsApp, não, liga, conversa com a pessoa. Isso vai ajudar, vai fazer bem para as pessoas, né? Aproveita aí a oportunidade do aniversariante, liga para eles, né? Ah, não conheço, não tem intimidade. Então liga para um amigo, tem muito tempo que você não fala, liga para uma pessoa aí. Então nós temos aí, nesse domingo, dia 12 aí, né, celebrando o aniversário de casamento, a nossa irmã Isa Noia e o Nena, né? Dia 15, temos o aniversário do Murilo, vencedor aí, que venceu o Covid. Deus abençoe você, Murilo. E a Samanta Guimarães, lá da nossa congregação da Água Limpa, né? A Samanta Guimarães, ela é sobrinha da nossa irmã Oneide. Nossos parabéns para ela aí. E mais um aniversariante de casamento.
a Micaela e o Vaguinho, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam aí realmente desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor que há de seguir vocês todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe, tenham todos um ótimo domingo e logo mais às 19 horas nós estaremos aqui com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom domingo a todos, Deus abençoe. Amém.